pessoal, bem-vindos ao Admirável Mundo, um canal sobre comunicação, sustentabilidade, meio ambiente e atualidades com um giro pela história. Eu gravo sempre de manhã ou à tarde e deixo o material disponível segunda, quarta e sexta às 8 da noite. Vou falar para vocês hoje, com um giro pela história, é claro, sobre empresas humanidades. Uma tendência que começa nos Estados Unidos, é algo muito recente, mas que com certeza vai pegar aqui no Brasil e com certeza as empresas que estiverem na vanguarda vão se sair de maneira surpreendente, vão sair à frente. Ok, pessoal? Bom, tô aqui com a minha colinha para variar e vou trazer este assunto aos poucos, porque é muito assunto para abordar. É claro que eu não vou entregar tudo que o livro tem, porque vocês precisam ler um livro que é maravilhoso. Ele é de autoria de Raj Sisodia, David B. Wolfe e Jack Shet, ok? E a editora é Alta Books, ok, pessoal? Alta Books, editora. Bom, existem três fases pelas quais os Estados Unidos passaram: a era do empoderamento, a era do conhecimento e agora a era da transcendência, que é esta era recente, ok, pessoal? Bom, era do empoderamento. É a primeira era cultural da América. Quais são as características da era do empoderamento? Sociedade livre, mercados livres, tornando-se inseparáveis, capital de democracia. Pessoas comuns empoderadas. Elas foram empoderadas, sendo possível a elas elevar-se da extrema pobreza. Então, gente comum na América gerou grande realização material e milhões de famílias saíram da situação de subsistência. E próximo ao fim da era do empoderamento, por volta de 1880, a América estava conectada de costa a costa por linhas telégrafas. Um sistema bancário nacional estabelecido por Lincoln e moeda única, ok? Houve então a criação de um programa federal pelo Lincoln para que o governo entregava terras federais para a construção de universidades e também arrecadava recursos para estabelecer a manutenção destas universidades. Igualzinho ao Brasil, né, gente? A gente se questiona porque os Estados Unidos são uma grande potência e o Brasil não. Tá aí. Começa pela educação, o empoderamento das pessoas pela educação. Bom, a América então foi preparada para a seguinte fase, a seguinte era cultural, que é a era do conhecimento. Bom, houve a libertação intelectual das pessoas e a econômica, né, das massas, abrindo caminho para a era do conhecimento. Bom, e com o surgimento do telefone, da eletrificação, o que aconteceu? Os Estados Unidos passaram rapidamente de uma economia baseada em agricultura e foram para período de industrialização. E saíram então da economia agrária para a industrial. Houve crescimento da ciência
E as pesquisas científicas impulsionaram ainda mais o surgimento das grandes indústrias. Então, a sociedade teve o seu padrão de vida elevado com o aumento dos seus ganhos. E nos primeiros anos do século XX, a gestão empresarial deu um salto. Foi criada, então, a primeira linha de montagem e houve aumento, então, da qualidade de vida e o custo de vida caiu, ok? Foi uma era marcada pelo bem-estar material. Só que o materialismo tornou-se o fundamento do negócio, da sociedade e da cultura. Só que tudo tem um porém. Com o tempo, começou a preocupação com produzir mais e reduzir custos. Isto acabou fazendo com que diversas empresas deixassem determinados locais e inúmeras pessoas perdessem seus empregos. Então, e o que aconteceu? Trabalhadores, famílias desses trabalhadores, comunidades começaram a ficar prejudicados, bem como o meio ambiente. Então começaram a surgir as favelas, que eram criadas, as pessoas iam para essas fábricas abandonadas, criando as favelas e os bairros indesejados. Então, um número crescente de pessoas passou a se perguntar quanta dor nós vamos ter que suportar, quanta dor que a gente vai ter que suportar ainda. E os cidadãos comuns passaram a enxergar o quê? Que o comércio está carente de um coração humano. E aí entramos, nossa, eu tô transpirando tanto, mas tanto, gente. Tá muito calor aqui, não sei se aí onde vocês estão também está, mas aqui tá quente demais. Voltando ao assunto. Vamos entrar agora na era da transcendência. A era da transcendência, ela surge a partir do envelhecimento populacional que altera o curso da humanidade. As pessoas vivem mais e há uma explosão populacional. Além disto, os mais velhos instruem a geração mais nova, ok? Então, a era da transcendência passa a ser um divisor de águas cultural. Pelo que ela é marcada? Ela é marcada pelo declínio das influências materialistas e pelo aumento das influências experimentais. Bom, isso ajuda a conduzir uma mudança nos fundamentos da cultura de uma base que antes era objetiva para uma base subjetiva. As pessoas optam pelo rumo de suas vidas. E como elas estão mais velhas, elas não se propõem, elas não se colocam, não aderem ao movimento de manada que os jovens aderem. Um joga uma caneta pelo precipício, um gato pelo precipício, todo mundo vai copiar, querer fazer o mesmo. Não. As pessoas mais maduras agem pela vontade própria. Então, o que isso cria nas empresas?
cria a necessidade de construírem relacionamentos com consumidores. Para quê? Para que essas empresas se conectem aos 6 sentidos da era conceitual. Em design de produto, marketing e relacionamento com o cliente. Vou falar de novo. Design de produto, marketing e relacionamento com o cliente. Quais são esses sentidos? Desenho, história, sinfonia, empatia, jogo e significado. E todos esses sentidos têm raízes profundas no cérebro. Bom, daí o surgimento das primeiras empresas humanizadas, que levam em conta paixão e propósito, não a questão financeira. Por quê? Porque elas obtêm muito mais lucro. É óbvio que elas vão lucrar muito mais que as empresas tradicionais, ajudando seus stakeholders a crescerem também, a prosperar. A base delas está em quê? Na prosperidade de todos, não apenas da empresa em si, mas dos seus clientes, investidores, empregados, parceiros, fornecedores, comunidades e sociedade. É um modo novo de se pensar a empresa. E quais são as características destas empresas que estão assinaladas logo aqui? Vamos lá. Essas empresas são empresas com alto desempenho, baseadas em quê? No amor e não no lucro. O lucro é apenas uma consequência. Outra característica. Essas empresas ajudam pessoas a se autorrealizarem. Terceira característica. Criam um ambiente de trabalho feliz e, consequentemente, produtivo. Não massacra seus funcionários. Uma outra característica. Fazem uma espécie de contrato emocional com seus stakeholders e os cumprem. Criam relacionamentos com seus parceiros e ambas as partes se beneficiam. São empresas acolhidas com todo amor e carinho pelas comunidades onde se inserem. Por quê? Porque elas são simplesmente amadas pela vizinhança. E essas empresas, acima de tudo, como eu já disse, ajudam todos os seus stakeholders a ganhar, incluindo seus investidores. Vocês querem mais, gente? A lógica destas empresas, tanto a lógica administrativa, quanto a lógica da produção, do marketing, do RH, do relacionamento com os fornecedores, parceiros, é uma lógica completamente diferente do que se vê por aí. Só que de antemão, eu posso falar que grandes marcas fazem parte, integram estas empresas
humanizadas. Não sei em qual parte que está, que acho que ficou um pouquinho mais para trás, mas só para adiantar, Harley Davidson, Google e Honda fazem parte. São empresas humanizadas. Eu vou adiantar um pouco sobre a parte interna dessas empresas. Para começo de conversa, não existe vaga de garagem ou um espaço, reuniões em restaurantes feitos só pelos líderes da empresa. Não. Os líderes, se chegarem atrasados, eles vão pegar uma vaga que sobrar na garagem. Começa daí. Os funcionários têm total poder para irem à sala dos líderes, para sugerirem, darem sugestões. Os líderes vão para a base para resolver problemas. Os funcionários são bem remunerados e há toda uma preocupação com os funcionários e suas famílias. Por exemplo, Google tem comida para o funcionário a hora que o funcionário quiser, disponível. Mas eu vou entrar depois em mais detalhes, assim, destacando o que eu achei mais interessante. Enfim, em situações de crise, não vai ser a liderança sozinha que vai resolver a questão, o problema. Quem ajuda na solução são funcionários e não são de chefes. Qualquer funcionário, até mesmo o encarregado de limpeza, pode sugerir alguma solução para o problema em questão. Existe uma relação de confiança extrema. Tanto os líderes confiam nos funcionários, quanto os funcionários têm uma grande confiança em seus líderes e, acima de tudo, estão satisfeitos com seus empregos, porque existem promoções, existem incentivos para que estes funcionários continuem crescendo na empresa, para que estes funcionários, existem subsídios para que esses funcionários estudem. Alguns destes locais criam creches nas próprias empresas para que pais e mães fiquem mais próximos de seus filhos. É uma relação realmente de amor. E é isto que deveria existir entre empregado e empregador. Estes empregados nas empresas humanizadas são autorrealizados. Então, há pouca rotatividade. E uma rotatividade menor faz o quê? Faz com que haja rotatividade menor, é sinônimo de quê? Produtividade maior. É uma grande sacada destes empresários. Fazerem seus funcionários se tornarem autorrealizados, serem felizes na empresa, para que trabalham desta forma, produzem mais. Por quê? Porque também trabalham com amor, ok? Gente, e aqui o RH tem papel maravilhoso de sair da condição de ser só um departamento, não sei, só um departamento que realiza pagamento dos seus funcionários, para ser realmente um articulador para tornar funcionários e patrões próximos. Eu acho muito lindo isso, principalmente para treinar bem estes funcionários, que as empresas humanizadas têm como característica o treinamento dos seus
funcionários. O que mais, gente? Tem assim, eu li uma coisa que eu fiquei impressionada, fiquei, sabe, satisfeita. Essas empresas humanizadas dão um aval para que os funcionários façam o que for preciso para a satisfação do cliente. Uma destas empresas simplesmente deslocou o chefe da empresa para auxiliar uma senhora que tinha queimado a comida, estragado a comida, e ela ia receber pessoas na casa dela. Naquele dia, ele se deslocou. Teve uma outra empresa, assim, que numa época de inundação, o que aconteceu? O pessoal do reboque estava guardando, do reboque dessa seguradora, tá bom, gente? Estava aguardando a chuva diminuir um pouco e a água ceder um pouco para poder remover os carros. Só que estava demorando demais para as vias serem liberadas. Então, no próprio motorista do caminhão resolveu pagar pizza para os donos dos carros e para todos os motoristas que estavam lá tentando ajudar. Gente, isso é dar autonomia para o empregado, o poder de decisão. E foi uma escolha certa, ok, gente? Porque quando a gente pensa demais no bolso, na realidade a gente não se entrega. E deixar de entregar futuramente significa deixar de receber. Porque hoje o que a gente vê aqui no Brasil, infelizmente, é a contramão disto que já está começando a acontecer nos Estados Unidos, mas que futuramente, num futuro muito próximo, vai ser um caminho sem volta. As empresas que não se humanizarem vão estar fadadas ao fracasso, porque todo dia quase a gente ouve um episódio envolvendo um comércio ou uma grande corporação que não leva em conta o valor da vida. E estas empresas valorizam a vida acima de tudo e se empenham com amor para satisfazer todas as partes que se relacionam com elas. Pessoal, eu vou encerrar. Agradeço a presença de vocês e até sexta-feira com o parâmetro verde que vai trazer para vocês algo relativo a quê? A meio ambiente e sustentabilidade, tá bom? Tem muita coisa para abordar ainda em empresas humanizadas. Mas quem puder, já compre o livro para ler, porque você não vai se arrepender, tá bom? Obrigada, até logo.